Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Sempre achei que mudanças eram assustadoras, mas nunca tinha entendido quanto até me ver chegando à casa da minha tia Helena, nos arredores de Lisboa. Eu tinha 29 anos, recém-saída de um relacionamento que me deixou vazia e sem rumo, e uma carreira que parecia ter desmoronado junto com meu coração. Depois de semanas de hesitação, de malas parcialmente prontas e de noites sem dormir, decidi que precisava de um refúgio. A casa da minha tia seria esse refúgio, mas eu não sabia exatamente para qual tipo de mundo eu estava prestes a entrar. O carro parou em frente à propriedade, e eu olhei para a casa com uma mistura de apreensão e curiosidade. Helena tinha escolhido um lugar bonito, com um jardim amplo, árvores altas e caminhos de pedra que se espalhavam pelo terreno. Mas algo na grandiosidade da casa me deixava desconfortável. Cada detalhe parecia planejar o comportamento de quem entrava. Portas largas, cortinas pesadas e móveis imponentes criavam um ambiente elegante, mas distante. Não havia o calor de um lar acolhedor. Havia a perfeição controlada de alguém que precisava ter tudo sob seu domínio. Quando entrei, fui recebida por Helena, impecável em seu vestido escuro, cabelos perfeitamente presos e expressão quase severa. Ela me abraçou brevemente, mas senti o distanciamento habitual. Mariana, espero que se sinta bem aqui, disse ela, e havia algo em seu tom que mais lembrava uma instrução do que um carinho. Eu assenti, tentando me convencer de que podia me adaptar. Mal tive tempo de descarregar minhas malas quando ouvi o rangido da porta dos fundos. Não era a porta principal que ele usava. Ricardo, marido da minha tia, aparecia todos os dias por ali. Ele parecia deslizar pelo espaço com naturalidade, quase invisível, mas de alguma forma conseguia preencher o ambiente com sua presença. Naquele dia, ele entrou carregando uma pequena sacola com café, e quando nossos olhares se encontraram, sorriu de um jeito que parecia iluminar a cozinha. Bom dia, Mariana. Posso te oferecer um café? Disse ele, a voz calma, quase tímida, mas com uma gentileza que me surpreendeu. Aceitei o convite, mesmo sem saber o porquê, e nos sentamos à mesa da cozinha. Começamos falando de coisas simples: o aroma do café recém-passado, a luz que entrava pelas janelas, o vento frio que anunciava o outono. Cada palavra parecia natural, mas eu percebia que, pela primeira vez em semanas, sentia uma sensação de leveza. Ricardo tinha esse efeito, fazia o mundo ao redor parecer menos opressivo, menos controlado, mesmo que apenas por alguns minutos. Ele começou a falar sobre sua rotina, sobre pequenos projetos musicais que mantinha escondidos, sobre melodias que compunha quando ninguém estava olhando. Ouvi atentamente, intrigada por perceber que ele também vivia preso em uma vida que não escolheu, uma vida controlada por Helena e suas expectativas. Havia uma conexão silenciosa entre nós, algo que não precisava ser dito, mas que era sentido no ar. Eu, que sempre me escondia atrás de livros e diários, sentia que poderia confiar nesse encontro inesperado. Conforme conversávamos, notei detalhes que antes passariam despercebidos. A maneira como ele tocava suavemente a xícara de café, como seu olhar vagava pelo jardim sem realmente ver nada, e o jeito relaxado de se mover, completamente diferente da rigidez da casa. Cada gesto, cada palavra, revelava alguém que ansiava por liberdade, alguém que queria ser verdadeiro, longe das amarras de uma vida planejada pelos outros. O tempo passou sem que percebêssemos. Lá fora, o vento fazia as folhas dançarem, e o som distante de pássaros criava uma trilha sonora quase perfeita para aquele momento. Ricardo contou sobre pequenas lembranças de infância, sobre como adorava desenhar, e eu compartilhei fragmentos dos meus próprios sonhos, do meu desejo de escrever e viver de forma autêntica. A cada palavra, percebia que aquela cozinha, aquelas portas largas e discretas, se transformavam em um pequeno refúgio secreto, um espaço onde podíamos simplesmente ser nós mesmos. Quando terminei meu café, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. As portas dos fundos,
que até então pareciam apenas uma passagem prática, tornaram-se para mim um símbolo de possibilidade. Um caminho para um mundo diferente, onde escolhas e liberdade poderiam existir. Ricardo, mesmo sem perceber, havia se tornado um ponto de luz nesse período cinzento da minha vida. Antes de nos despedirmos naquele dia, ele olhou para mim e disse: "Amanhã estarei aqui de novo. Se quiser conversar, estarei por perto." Sorri, e senti que algo começava ali, algo que poderia mudar não apenas o dia, mas tudo. As portas dos fundos, amplas e silenciosas, pareciam me chamar. Talvez, pensei, algumas portas não existam apenas para passar. Talvez existam para mostrar caminhos que ainda não ousamos trilhar. E assim terminou meu primeiro dia na casa da tia Helena. Um dia cheio de silêncio e calor, de presença inesperada e conexão silenciosa. Um dia que, sem que eu percebesse, marcava o início de algo muito maior. No dia seguinte, acordei com uma estranha mistura de ansiedade e curiosidade. A xícara de café na mão tremia levemente enquanto olhava pela janela para o jardim da tia Helena. O vento balançava suavemente as folhas das árvores e o cheiro de terra molhada me trazia uma sensação inesperada de conforto. Algo dentro de mim dizia que aquele dia seria diferente. Ricardo apareceu pontualmente, como havia prometido. Desta vez, não trouxe apenas café. Ele carregava um caderno grosso, com páginas amareladas e uma capa simples de couro. Parecia hesitar por um instante antes de entrar, como se estivesse entrando em território proibido. Mas quando seus olhos encontraram os meus, seu sorriso familiar dissipou qualquer desconforto. "Pensei que talvez você quisesse ver algumas das minhas composições", disse ele, apontando para o caderno. "Não são nada extraordinárias, mas é parte de mim." Sentei-me à mesa, o coração batendo mais rápido do que eu gostaria de admitir. Ricardo abriu o caderno e começou a mostrar pequenas partituras, desenhos de melodias, palavras rabiscadas que formavam letras de músicas. Cada página parecia contar uma história de sonhos não realizados, de emoções contidas e de uma vida que ansiava por liberdade. Eu me vi rindo baixinho em alguns trechos, me emocionando em outros. Havia algo mágico naquele momento. Não éramos apenas eu e ele, éramos dois mundos solitários que finalmente se encontravam. Senti uma confiança crescente, como se aquele pequeno espaço atrás da cozinha tivesse se tornado um santuário secreto, longe da rigidez e da ordem imposta pela minha tia. Enquanto ele explicava cada música, eu compartilhei algumas das minhas próprias histórias. Falei sobre livros que amava, sobre os contos que sempre quis escrever, sobre noites em que me sentia perdida e sozinha. Ricardo escutava atentamente, às vezes assentindo, outras vezes fazendo uma pergunta que me fazia refletir mais profundamente. "Você escreve com o coração", disse ele, quase como um sussurro. "E isso é raro. Muitas pessoas se esquecem de sentir de verdade." A sensação que tive naquele momento foi indescritível. Alguém via, de fato, quem eu era por dentro, sem máscaras ou expectativas. E ao mesmo tempo, percebi que ele também confiava em mim, mostrando partes de si que ninguém mais via. As conversas silenciosas se tornaram rotina nos dias seguintes. Cada manhã começava com café e terminava com longos momentos de confidências. Descobrimos gostos semelhantes, pequenas manias, e até um humor parecido, que nos fazia rir sem motivo aparente. Por mais que Helena estivesse ocupada com reuniões e decisões de negócios, aquele espaço atrás da cozinha nos pertencia. Em um desses dias, Ricardo me levou ao jardim. As folhas caídas criavam um tapete colorido, e o vento carregava um perfume de flores de outono. Ele me mostrou uma pequena oficina escondida entre as árvores, onde guardava instrumentos e partituras antigas. "É meu lugar secreto", disse ele, sorrindo com timidez. "Aqui posso ser eu mesmo, sem julgamentos." Olhei ao redor e percebi que aquele jardim, aquelas portas largas e discretas, eram mais do que um simples refúgio físico.
Era um símbolo de liberdade, de escolha. Cada passo que dávamos juntos ali parecia abrir uma pequena porta dentro de nós mesmos, um caminho para algo maior, algo que ainda não entendíamos completamente. Mas nem tudo era apenas leveza e confiança. Havia momentos de tensão, pequenos silêncios carregados de perguntas não feitas. O que aconteceria se Helena percebesse nossa proximidade? E se nossas emoções começassem a ultrapassar limites que ainda não existiam no mundo real? Essas perguntas pairavam sobre nós como nuvens discretas, prontas para se transformar em tempestade a qualquer instante. Mesmo assim, Ricardo continuava vindo todos os dias pela porta dos fundos. E eu continuava esperando por ele, ansiosa, mas segura dentro daquele pequeno mundo secreto que estávamos construindo juntos. Cada encontro nos tornava mais próximos, cada palavra dita ou ouvida aproximava-nos de algo que eu não ousava nomear, mas que sentia crescer com força dentro do meu peito. No fim do dia, enquanto eu observava Ricardo sair pelo mesmo caminho que entrou, senti uma estranha mistura de alegria e medo. Alegria por ter encontrado alguém que compreendia minha essência, medo pelo que essas conexões poderiam significar. As portas dos fundos, amplas e silenciosas, continuavam a nos chamar, oferecendo uma liberdade que ainda não sabíamos se poderíamos alcançar completamente. E ali, naquele instante, percebi que minha vida estava prestes a mudar, mas não sabia como, nem quando, nem o quanto seria difícil. Apenas sabia que algo profundo havia começado, e que nenhuma rotina ou regra poderia conter a força do que nascia ali. Os dias seguintes passaram com uma estranha cadência de rotina e expectativa. Eu acordava ansiosa, ainda com o sabor do café quente na boca, esperando que Ricardo aparecesse pela porta dos fundos. Cada encontro se tornava um pequeno ritual. Ele chegava com um caderno de composições, eu trazia algumas histórias e reflexões, e, juntos, construíamos nosso mundo secreto, onde regras e expectativas externas não existiam. Um fim de tarde, enquanto o sol se despedia sobre o jardim, Ricardo me chamou para sentar no banco de madeira próximo à pequena oficina escondida entre árvores e arbustos. Ele parecia pensativo, com um olhar distante, e senti uma pontada de curiosidade misturada à preocupação. Mariana, começou ele, hesitando, há algo que quero te mostrar. Mas é, pessoal. Algo que nunca mostrei a ninguém. Meu coração acelerou. Eu sabia que ele estava se abrindo mais, que confiava em mim de uma forma que ninguém jamais confiara. Ele abriu o caderno grosso, mas desta vez havia algo diferente. Entre partituras e desenhos de melodias, encontrei páginas cheias de pensamentos e sonhos escritos em palavras soltas, quase como um diário secreto. Estas são minhas memórias, disse ele, olhando para mim com uma intensidade que me fez tremer. Aqui, posso ser completamente eu mesmo. Sem máscaras. Ler aquelas páginas foi como entrar em sua mente, em suas emoções mais íntimas. Descobri medos, desejos, arrependimentos e esperanças que ninguém jamais tinha ouvido. Senti uma proximidade crescente, uma confiança que era tão forte quanto frágil. Cada palavra que ele escreveu parecia sussurrar: eu preciso de você. Eu compartilhei minhas próprias reflexões, minhas histórias não contadas, meus sonhos de escrever, viajar, criar algo que realmente tivesse sentido. Ricardo escutava atentamente, absorvendo cada detalhe, e sua reação. Pequenos gestos, sorrisos discretos, olhos atentos. Fazia meu coração bater mais rápido. Naquela tarde, enquanto o vento passava pelas folhas secas e o som distante de pássaros completava a trilha sonora, algo mudou entre nós. As conversas já não eram apenas sobre sonhos, eram sobre nós mesmos, sobre o que nos faltava e o que queríamos para nossas vidas. O jardim, a oficina e as portas dos fundos deixavam de ser apenas refúgios físicos. Transformavam-se em símbolos de nossas próprias escolhas, de nossa liberdade ainda não conquistada. Mas a vida raramente é apenas calma e esperança. Um dia, enquanto conversávamos,
Ouvi um passo que não deveria estar ali. Olhei rapidamente e vi Helena observando da porta da sala principal, silenciosa, com expressão indecifrável. Meu corpo gelou. Ricardo percebeu imediatamente e fechou o caderno, como se pudesse esconder nossos segredos. Ela não deve ver isso, murmurou, a voz baixa e urgente. O peso da realidade caiu sobre nós. A proximidade que tínhamos construído de forma tão delicada agora se via ameaçada. Cada encontro, cada palavra, poderia ser observada, interpretada de forma errada. Mas, mesmo assim, havia algo em nossos olhares que dizia que a conexão era mais forte que qualquer barreira. Naquela noite, sozinha em meu quarto, pensei sobre tudo o que estava acontecendo. Senti medo, sim, mas também uma excitação estranha. Algo em mim dizia que o que vivíamos era real, genuíno, e que valia a pena enfrentar qualquer obstáculo. As portas dos fundos, amplas e silenciosas, continuavam a nos chamar, oferecendo não apenas um caminho físico, mas uma promessa de liberdade emocional. No dia seguinte, Ricardo apareceu novamente, e algo havia mudado. Ele parecia mais confiante, mais decidido. Mariana, precisamos falar sobre nós, disse ele, quase tremendo, mas com uma determinação que fez meu coração disparar. Não podemos continuar apenas com encontros secretos. Há sentimentos aqui que não podemos mais ignorar. Eu senti um frio na espinha, mas também uma onda de calor no peito. Finalmente, aquilo que pairava silencioso entre nós estava sendo nomeado. Mas ao mesmo tempo, o medo das consequências, de Helena, da vida, das regras que nos cercavam, parecia mais real do que nunca. Enquanto ele falava, percebi que nossos destinos estavam se entrelaçando de forma irremediável. E, naquele momento, compreendi, não havia volta. O que quer que acontecesse, nossas vidas já haviam mudado para sempre. O crepúsculo caía sobre o jardim, pintando o céu com tons de laranja e rosa. As folhas secas rodopiavam ao vento, e as portas dos fundos, amplas e silenciosas, permaneciam ali, como testemunhas de tudo que estava nascendo entre nós. Algo profundo, impossível de ignorar, estava prestes a explodir em nossas vidas. E eu sabia, com uma certeza silenciosa e assustadora, que nada voltaria a ser como antes. Os dias se tornaram mais intensos. Cada encontro com Ricardo carregava uma mistura de alegria e tensão que fazia meu coração bater rápido, mas também deixava uma sombra de medo. Eu sabia que não poderíamos continuar vivendo apenas entre sussurros e olhares furtivos. Algo profundo havia se desenvolvido entre nós, e a cada dia se tornava mais difícil fingir que éramos apenas duas pessoas comuns compartilhando o mesmo espaço. Certa tarde, o céu estava cinza e pesado, anunciando chuva. Eu me sentei na cozinha, olhando para o jardim molhado, e percebi o quanto minha vida havia mudado em apenas algumas semanas. Ricardo apareceu pela porta dos fundos, com o cabelo ainda molhado da garoa fina, e carregava um pequeno violão que eu nunca tinha visto antes. Mariana, precisamos conversar, disse ele, com um olhar sério, mas sem perder a ternura que sempre carregava. Eu não posso mais ficar escondendo o que sinto. O som da chuva batendo nas folhas criava uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Eu senti uma mistura de medo e esperança, como se estivesse à beira de um precipício emocional. Ele se aproximou e sentou-se à minha frente, deixando o violão de lado. Helena começa a suspeitar, continuou ele, baixando a voz. Ela percebe mudanças sutis, pequenos gestos. Eu sinto que logo ela vai descobrir algo. Meu coração disparou. Cada sorriso, cada conversa, cada instante que compartilhamos poderia ser exposto a qualquer momento. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia que aquilo tudo era inevitável, que os sentimentos que surgiam entre nós não poderiam mais ser contidos. Decidimos, então, que precisávamos ser honestos conosco mesmos. Ricardo revelou que pensava em se afastar da rotina sufocante imposta por Helena,
que seu casamento havia se tornado um acordo frio, sem espaço para sentimentos genuínos. Eu, por minha vez, contei que estava cansada de me esconder, de limitar minhas próprias emoções e sonhos por medo do julgamento dos outros. Mariana, eu quero tentar algo diferente, disse ele, segurando minha mão com firmeza. Não sei exatamente como, mas sei que não posso continuar vivendo dessa forma. Você é o que me dá esperança. Aquela afirmação me fez tremer. Era como se cada palavra tivesse o peso de uma escolha irreversível. O medo de perder tudo se misturava à certeza de que aquela conexão era única, especial, e que poderia nos transformar completamente. Nos dias seguintes, tentamos encontrar momentos furtivos para conversar, planejar pequenas escapadas para o jardim, tocar violão, escrever juntos. Mas a tensão aumentava. Helena estava mais atenta, cada olhar seu parecia atravessar as paredes, como se pressentisse que algo estava mudando ali. A simples presença dela no corredor fazia nossos corações acelerarem, lembrando-nos de que nosso refúgio era frágil e provisório. Um dia, ao chegar na cozinha, encontrei um envelope sobre a mesa, com minha letra desconhecida. Era um recado anônimo, dizendo que as portas escondem mais do que deveriam. O pânico me atingiu imediatamente. Quem poderia ter deixado aquilo ali? E o que estava por vir? Ricardo e eu nos entreolhamos. Sabíamos que não podíamos mais adiar decisões. O que sentíamos um pelo outro era verdadeiro, mas o risco de sermos descobertos aumentava a cada dia. Precisávamos escolher: continuar escondidos, vivendo com medo, ou enfrentar as consequências e assumir aquilo que nascia entre nós. Naquela noite, após a última conversa silenciosa, caminhamos pelo jardim molhado. As folhas escorregadias refletiam a luz da lua, e cada passo parecia uma metáfora para o que estava por vir. Ricardo segurou minha mão, apertando levemente, como se me encorajasse a dar o próximo passo. Mariana, disse ele, a voz quase um sussurro, se continuarmos, não haverá volta. Você está pronta para isso? O silêncio se espalhou entre nós, pesado e cheio de significado. Olhei para as portas dos fundos, amplas e silenciosas, que haviam se tornado testemunhas de nossa ligação, e senti uma mistura de medo e coragem. Sim, eu estava pronta. Mas sabia que o que nos aguardava fora daquele refúgio poderia mudar tudo de uma vez por todas. A chuva começava a cair mais forte, batendo nas folhas e no telhado da casa. O vento carregava consigo uma promessa de mudança, de decisão iminente. E naquele instante, percebi que nossas vidas jamais seriam as mesmas. A escolha estava diante de nós, e atravessar as portas dos fundos poderia significar liberdade, mas também trazer consequências que ainda não ousávamos imaginar. Enquanto caminhávamos de volta para a cozinha, segurando nossas mãos com firmeza, algo nos olhares dizia: está prestes a acontecer. E, ao mesmo tempo, algo desconhecido se escondia nas sombras da casa, pronto para testar nossa coragem e nosso amor. O inverno chegou com seus ventos frios e manhãs cinzentas. A casa da minha tia parecia ainda mais silenciosa, quase sufocante, como se cada parede estivesse repleta de segredos prontos para explodir. Eu já não conseguia olhar para aquelas portas dos fundos sem sentir o coração acelerar. Elas se tornaram símbolo de tudo: liberdade, medo, esperança e, acima de tudo, a possibilidade de um futuro diferente. Ricardo também havia mudado. Sua postura estava mais firme, mas havia um brilho de inquietação em seus olhos. Era como se ele tivesse tomado uma decisão da qual não queria ou não podia voltar atrás. Nossas conversas já não se limitavam a confidências. Agora falávamos sobre planos, sobre coragem, sobre o que significaria realmente deixar tudo para trás. Uma noite, o silêncio da casa foi interrompido por uma discussão abafada vinda da sala. Reconheci a voz de Helena, mais áspera que de costume. Ela parecia desconfiada, cobrando respostas de Ricardo. Senti um frio percorrer minha espinha. A qualquer momento,
ela poderia juntar as peças e descobrir aquilo que tentávamos proteger com tanto cuidado. Na manhã seguinte, Ricardo apareceu mais cedo que o habitual. Ele trazia consigo uma mala pequena, quase escondida debaixo do casaco. Mariana, disse, a voz grave e determinada, não podemos mais esperar. Ou atravessamos juntos essas portas hoje, ou talvez nunca mais tenhamos essa chance. Meu coração disparou. Aquela mala era um convite e, ao mesmo tempo, uma sentença. Olhei para o jardim úmido, para o caminho que levava até a rua estreita atrás da casa, e me perguntei: estaria eu pronta para deixar tudo, para enfrentar não apenas Helena, mas também o mundo? Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos pesados vindo do corredor. Helena surgiu na cozinha, seu olhar duro e penetrante. Ela nos observou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, com um tom frio, disse apenas: eu sabia que havia algo errado aqui. O ar pareceu se esvaziar da sala. Ricardo tentou falar, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Não precisa me explicar. Eu enxergo mais do que vocês imaginam. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O segredo que guardamos com tanto cuidado estava prestes a ser revelado. Helena não gritou, não fez cena. O silêncio dela era ainda mais assustador. Apenas virou as costas e saiu, deixando atrás de si uma tensão insuportável. Ricardo segurou minha mão com força. Não temos mais tempo. Precisamos decidir agora. Fiquei imóvel, entre o medo e a coragem. Minhas lembranças passaram como um filme diante de meus olhos. Os cafés compartilhados, as músicas tocadas no jardim, os cadernos cheios de sonhos, os olhares que diziam mais que 1000 palavras. Tudo isso estava dentro de mim, pedindo para ser vivido plenamente. A chuva começou a cair, batendo forte contra os vidros da cozinha. O som parecia nos empurrar para a decisão final. Ricardo abriu a porta dos fundos, revelando o caminho molhado e escuro. Ele estendeu a mão para mim, os olhos fixos nos meus. Mariana, é agora ou nunca. Olhei para sua mão, para a mala pequena, para o jardim que me chamava como uma promessa. Mas também pensei em Helena, em sua expressão silenciosa e misteriosa, e me perguntei o que ela faria a seguir. Meu coração gritava por liberdade, por amor, por algo verdadeiro. Mas minha mente ainda lutava com o peso das consequências. Um passo além daquelas portas poderia mudar tudo para sempre. Respirei fundo, sentindo o frio da noite entrar pela abertura da porta. A cada segundo, a tensão aumentava. Ricardo ainda esperava, firme, mas com um brilho de incerteza nos olhos. E então, antes que eu pudesse tomar a decisão, ouvimos novamente os passos de Helena no corredor. Dessa vez, eles estavam mais rápidos, mais determinados. Ela estava voltando. O tempo parecia ter parado. Eu estava ali, entre Ricardo e Helena, entre a promessa de um futuro e a sombra de um passado que não queria me deixar ir. O vento forte empurrou a porta dos fundos, abrindo-a ainda mais, como se o próprio destino insistisse para que eu atravessasse. Mas eu fiquei imóvel. E naquele instante, entendi que minha escolha não seria apenas sobre amor ou liberdade, mas sobre quem eu realmente era e quem estava disposta a me tornar. A porta permanecia aberta, a chuva caía com força, e os passos de Helena ecoavam cada vez mais perto. O futuro estava diante de mim, escancarado como aquelas portas. Mas ainda restava a pergunta: eu teria coragem de atravessá-las? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.